e suspeitas de vida própria. Sério, ele range, chia, e às vezes sinto como se estivesse respirando. Mas tudo bem, pelo menos estou vivo, eu acho. Durmo ao lado de toda a minha família. Meus pais, meus 3 irmãos, uma tia que ninguém sabe se ainda mora aqui ou só esqueceu de sair, e uma galinha. A galinha chama Teresa, não porque a gente goste dela, mas porque é bom dar nome ao que você compartilha, calor corporal. Privacidade, isso não existe. Não tem quarto, não tem cortina, não tem, vou só ali e já volto. Existe, a gente mora aqui, todo mundo junto, o tempo todo, até a morte. Provavelmente precoce, nos separar. O teto é de palha e chora toda vez que chove. A parede, se olhar bem de perto, é barro com palito. O chão é terra batida, batida por mim inclusive, toda vez que eu tropeço saindo da cama. O sino da igreja toca. E quando eu digo toca, quero dizer explode nos meus ouvidos, como se cada badalada fosse um ataque pessoal. Não tem botão de soneca. Não tem só mais 5 minutinhos. Tem só o padre, o sino e a vontade divina de me arrancar do mundo dos sonhos direto pro pesadelo da realidade. Me espreguiçar é um ato de coragem, porque espreguiçar significa mexer o corpo, e mexer o corpo significa lembrar que ele dói. Tudo dói. Tenho 22 anos, o que aqui equivale à terceira idade. Meus joelhos estalam, minha coluna range como uma porta velha, e meu ombro esquerdo faz um barulho que não sei se é humano ou mecânico. Levantar da cama é uma loteria sensorial. O chão pode estar molhado porque choveu, e o telhado é uma peneira, ou pode estar seco. Mas aí é pior, porque seco significa que alguém fez algo ali e não contou pra ninguém. Já pisei em cocô de galinha, xixi do meu irmão, e uma vez, algo que prefiro não nomear, digamos apenas que era viscoso e me olhou de volta. Tem um par de sapatos. Tecnicamente, são 2 pedaços de couro costurados por alguém que provavelmente não tinha muita afinidade com o conceito de pé. Machucam mais que ajudam, então, geralmente, ando descalço. É mais natural, dizem. Eu diria que é mais traumático. A casa tem um cheiro característico, mistura de fumaça, suor seco, cebola cozida há 3 dias e o ar firme do não lavei nada nunca. Tem um caldeirão no canto da casa. Está lá desde antes de eu nascer. A gente só vai colocando coisas dentro: legumes, cascas, raízes, esperança. Chama-se pottage. Eu chamo de caldo do talvez. Tem também um cheiro que nunca sai, o da cabra. A gente não tem uma cabra, mas o vizinho tem. E como aqui ninguém tem muro ou bom senso, ela aparece, entra, fica. Já acordamos com ela em cima da cama. Já achamos ela no armário. Uma vez ela comeu meu sapato, o que talvez tenha sido um favor. Agora vamos falar de um assunto delicado. Banheiro, eu não tenho. Ninguém aqui tem. O mais perto disso é um balde de madeira lá fora, escondido atrás de um pedaço de lençol pendurado num galho. Se estiver ocupado, paciência. A fila existe e não é silenciosa. Quando a vontade é urgente, a regra é simples. Improvisa. Tem uma frase que usamos antes de jogar o conteúdo do balde na rua: guarda-lo, que significa cuidado aí embaixo, em francês antigo. Serve para avisar quem passa na rua que está prestes a participar, contra a vontade, do nosso ciclo intestinal. Eles nunca escutam, e a rua vira um desfile de surpresas. Aliás, as ruas são um caso à parte. Um rio de lama, lixo, fezes humanas e animais, restos de comida e, ocasionalmente, um sapato solitário. É um spa de micro-organismos. É por isso que todo mundo aqui anda meio torto. Não é escoliose, é instinto.
Mastigo um galinho de árvore, porque disseram que limpa. E olha, talvez limpe, talvez só disfarce. Meus dentes doem, todos eles, ao mesmo tempo. Tem uns buracos que parecem cavernas e uma gengiva que já desistiu de mim faz tempo. Mas tudo bem, aqui ninguém julga, porque todo mundo fede igual. Inclusive o padre, inclusive o rei. Minha roupa, um vestido de lã grossa. Sim, mesmo no verão, porque aqui o conceito de roupa fresca é roupa que ainda não mofou. Só tenho esse vestido, ele já teve cor. Hoje tem um tom indefinido entre cinza camponês e marrom arrependido. Cueca, calcinha, amigo, isso é luxo. Se tiver sorte, você usa um paninho dobrado. Se não, vai no estilo livre, com o vento como companhia. Meu corpo coça o tempo inteiro. Tenho piolhos nos cabelos, pulgas nos braços e uma suspeita de que minha orelha esquerda abriga uma comunidade de ácaros organizados. Já aceitei. Convivo com eles. Às vezes até converso. São os únicos que me escutam sem julgar. O café da manhã é pottage. De novo. Aquela sopa espessa que ninguém sabe bem do que é feita. Grãos, cenoura, casca de nabo e talvez rato. Não sei, não quero saber. Como de olhos fechados, acompanhando um pão duro. Tão duro que já usei de martelo. E pra beber, cerveja fraca. Às 7 da manhã. Porque a água daqui é praticamente um convite para uma despedida precoce. A cerveja é leve, mal tem álcool, mas é fervida. Então, mata menos que a água da bica. As crianças também tomam, não porque queremos, mas porque preferimos que fiquem alegres e hidratadas do que, digamos, eternas. Banho, sim, já ouvi falar. Acontece, talvez uma vez por temporada. Às vezes, quando chove forte e eu estou distraído no pátio. Dizem que tomar banho abre os poros e pelos poros entram doenças. Então, o ideal, segundo as senhoras do vilarejo, é manter a sujeira como escudo protetor. E confesso, a ideia até faz sentido. Pelo menos o frio não entra. Tem um balde de água no canto da casa que usamos para lavar as mãos. Só que a água está ali desde o mês passado e já criou uma vida própria. Às vezes borbulha, às vezes me olha, às vezes falo bom dia, por educação. Sobreviver amanhã, na Idade Média, é um feito digno de celebração. E olha que o dia nem começou direito. Ainda tem o campo para trabalhar, o padre para temer, os impostos para pagar, as pragas para evitar e os ratos. Ah, os ratos. Eles são os verdadeiros donos da vila. Eu só moro aqui com permissão deles. Mas apesar de tudo isso, da sujeira, da coceira, do frio, da cerveja no café da manhã e do pão que pode ser usado como arma medieval, eu sigo. Um passo de cada vez. Literalmente. Porque um dos meus joelhos resolveu hoje não colaborar. E amanhã tem mais. Ou talvez não. Porque aqui tudo é uma roleta. Fome, peste ou galinha no rosto. Mas se eu sobreviver, volto pra te contar. Porque essa é só amanhã. Ainda nem falei do trabalho no campo. Ou do almoço. Spoiler, é pottage. Até daqui a pouco. Se os piolhos deixarem. Comer, trabalhar, rezar e coçar. A primeira colherada do almoço desce com a mesma animação de um abraço frio. É pottage. Claro que é potage. A única coisa que muda é o tempo que ela ficou no fogo e o nível de comprometimento do que colocaram dentro. Às vezes tem um gosto de nabo com lama. Às vezes é só gosto de tá vivo, já é lucro. Hoje tem um pedacinho de algo que parece carne. Não quero saber.
pedi. Se ela quiser, pode sentar e comer com a gente. Teresa é praticamente da família. Quando a tigela fica vazia, eu fico pensando se vale a pena lamber o fundo. Mas lembro que da última vez achei um pelo que definitivamente não era meu. Fico só olhando, meio hipnotizado, meio resignado. Comer aqui é um ato de sobrevivência, não um evento. É tipo abastecer um carro quebrado. Você sabe que vai andar pouco, mas é o que tem. Depois da refeição, não tem descanso. O tempo de digerir é andando. Trabalho me espera, ou melhor, trabalho me caça. A vila gira em torno de uma rotina tão inflexível que até o padre parece um hippie perto dela. Nasci camponês, vou morrer camponês. Minha família cultiva a terra, paga parte do que colhe para o senhor feudal, e o resto é dividido entre a gente e os ratos. Não sei quem come mais. Meu dia de trabalho começa no campo, claro. Já tá tudo meio úmido, o que significa que os sapatos vão acumular mais barro que dignidade. O caminho até lá é feito com passos cuidadosos, desviando de cocô de vaca, buraco e, de vez em quando, um pedaço de alguém que caiu ontem e não levantou até agora. Chego no campo e tá todo mundo lá. Meu pai, meus irmãos, a tia e aquele velho que ninguém sabe o nome, mas que sempre aparece quando tem enxada envolvida. As ferramentas são basicamente pedaços de pau com ambições. O arado, um tronco com inveja de boi. Tudo improvisado, tudo pesado. E eu com as costas ainda reclamando da vez que dormi torto em 1302. Cavar a terra é um exercício de paciência e dor muscular. Cada golpe da enxada vem acompanhado de uma trilha sonora interna que varia entre palavrões e orações. A terra aqui é dura, teimosa, cheia de pedra. E se chover? Vira uma sopa espessa, onde cada passo faz um barulho que sugere que o solo quer me engolir. O pior é quando o trabalho é em silêncio. A gente cava, carrega, planta, limpa. Tudo em sincronia muda, como se estivéssemos tentando enganar o tempo. E o tempo sempre vence. Às vezes conversamos, mas é sempre sobre o clima, ou sobre alguém que morreu. Aqui, o tempo é assunto de vida ou morte, porque se chover demais, estraga a colheita. Se fizer sol demais, a colheita morre. Se for um dia normal, bom, também tem uma praga esperando. Então, o tema da conversa é basicamente: será que a gente dura até o próximo inverno? A fome acompanha, mesmo depois do pottage, porque aquilo não sustenta ninguém por muito tempo. É como se a barriga entendesse que recebeu comida, mas ainda estivesse esperando a parte que vem com nutrientes. E aí vem a sede. Beber água só se você estiver pronto para jogar roleta bacteriana. A fonte mais próxima é um riacho que parece bonito de longe, mas de perto tem um cheiro suspeito e bolhas que não são de ar. Então, o que a gente faz? Bebe mais cerveja fraca. Todo mundo, inclusive as crianças. Não é porque somos festeiros, é porque é o que menos mata. Ainda assim, é tipo beber pão molhado com gosto de cevada e culpa. Quando o sol tá no ponto mais alto, o corpo já desistiu de reclamar. Os braços mexem por inércia, os olhos ardem e o suor escorre misturado com terra. A mistura cola no corpo e forma uma crosta de humanidade cansada. Nessa hora, eu penso em largar tudo, fugir pra floresta, virar eremita. Mas aí lembro que a floresta tem lobos e mais piolho, então sigo. Voltar pra casa no fim do dia é quase um milagre. Os pés doem, os dedos têm calos em cima de calos, e meu ombro esquerdo tá prestes a pedir demissão. Entro e sou recebido pelo cheiro do caldeirão. Sim, ele continua lá, com a mesma água, os mesmos legumes flutuantes e talvez o mesmo rato nadando discretamente. Minha mãe olha pra mim com aquele olhar de: ainda vivo, parabéns.
só mastiga o silêncio. De vez em quando, o padre aparece. E quando ele entra, todo mundo para. Não porque ele seja respeitado, mas porque ele tem informações que podem salvar a alma, ou pelo menos diminuir a fila no purgatório. Ele fala sobre pecado, humildade, inferno, pecado de novo, e como devemos aceitar nosso destino, porque Deus quis assim. Às vezes, eu acho que ele repete tudo, porque nem ele acredita muito, mas ninguém discute, porque discutir é pecado, e pecado, aqui, se acumula como sujeira, rápido, silencioso e sempre visível para os outros. A igreja, um lugar gelado, com bancos duros e cheiro de vela barata misturado com mofo. Ficar ajoelhado por tanto tempo só me lembra que meus joelhos estão se vingando de algo que fiz na infância. Talvez de ter roubado um nabo, ou ter xingado um padre mentalmente, ou só de ter nascido mesmo. A missa é longa, sempre. As histórias são quase sempre as mesmas. Alguém fez algo errado, Deus puniu, todo mundo aprendeu, menos a gente. O padre gesticula com paixão, fala em latim, depois em um português esquisito, e termina com um aviso: não esqueçam de pagar o dízimo. Sim, mesmo a gente que já não tem quase nada, e a gente paga, porque é isso, ou ser visto como alguém que merece a peste bubônica como castigo divino. Depois da missa, a rotina continua. Tem que cuidar dos animais, que basicamente cuidam de si mesmos, mas a gente finge que tem controle. A cabra ainda tá aqui. Teresa, como sempre, me encara com desprezo. Eu tento dar um trato na minha aparência, mas não sei se é possível tratar algo que nunca foi exatamente inteiro. Passo a mão na barba, que coça, e nos cabelos, que se movimentam por vontade própria, graças aos piolhos, e olho pro meu reflexo num balde d'água. O que vejo? Alguém cansado, mas vivo. E isso já é um privilégio. Quando anoitece, o frio volta. Entranha. A casa tem mais buracos que parede. Então a gente se junta. Humanos, galinhas e o cachorro que às vezes aparece. Todo mundo dormindo junto, tentando roubar calor um do outro, como se isso fosse resolver. Deito na palha, olho pro teto. A palha parece balançar com o vento. Ou talvez com algum bicho. Não quero saber. Fecho os olhos e agradeço. Não porque foi um bom dia, mas porque passou. E amanhã começa de novo. Com o sino, com o pottage, com o balde, com o campo, com o padre, com os piolhos, comigo tentando achar sentido num mundo onde viver já é um milagre. Mas até lá, descanso, pelo menos tento. Você acordou, parabéns, sobreviveu a mais uma noite no século XIV. Eu sei, não é pouca coisa. Um simples resfriado, um mau olhar da vizinha, ou uma mordida suspeita do cachorro do padre já seriam o suficiente para te levar direto pro outro lado do véu. Mas não hoje. Hoje, você acordou com todos os dentes, ou, pelo menos, a maioria deles, e com uma missão: sobreviver ao resto do dia, de novo. Agora que você já saiu do seu leito de pulgas e palha amassada, e já sobreviveu à experiência mística de fazer suas necessidades na companhia de moscas e galinhas, chegou o momento de fazer o que mais consome tempo e energia nesse mundo medieval: trabalhar. Não porque você ama o que faz, não porque está seguindo sua paixão. Você trabalha porque, bom, porque se não trabalhar, não come. E se não comer, morre. E a fila para reencarnar anda meio congestionada. Então bora. É hora de encarar o expediente. Não tem crachá, nem vale refeição. E o único feedback que você vai receber é um grito ou uma chibatada do capataz. Você é um camponês, ou uma camponesa, ou algo entre os dois. Mas ninguém vai perguntar. Seu título é o mesmo desde o
nascimento. Súdito, seu currículo inclui cavar, carregar, plantar, rezar e às vezes fugir de incêndios espontâneos ou batalhas entre nobres entediados. O sol nem apareceu direito ainda e você já tá com as mãos na enxada. A plantação não vai se capinar sozinha. Isso aqui é o sistema feudal, meu bem. Você trabalha na terra do senhor feudal, planta na terra do senhor feudal, colhe na terra do senhor feudal. E adivinha quem come a maior parte do que você planta? Exato, não é você. Aliás, vamos falar dele, o senhor feudal. Aquele ser iluminado que mora no alto da colina, dentro de um castelo que parece ter sido desenhado por alguém com trauma de janelas. Ele vive cercado de tapeçarias, porcos decorativos e um séquito de parentes desinteressados. Ele nunca encostou numa enxada na vida, mas se sente no direito de cobrar imposto sobre absolutamente tudo. E eu não tô exagerando. Colheu 2 cebolas a mais essa semana? Imposto. Seu porco teve 3 filhotes. Imposto. Espirrou mais alto que o normal. Opa, tributo adicional. Enquanto isso, você tá aqui, ajoelhado na lama, tentando convencer uma cenoura a crescer em um solo que já perdeu toda a esperança. O ar tá pesado, o céu tá nublado e seu estômago ronca como um trovão de fome e frustração. Mas não se engane, o campo medieval é quase um spa comparado à vida nos ofícios urbanos. Se você teve a infelicidade de nascer numa vila um pouco maior ou conseguiu se mudar para a cidade em busca de novas oportunidades, leia-se sobrevivência alternativa. Parabéns, você trocou a enxada por cheiros esquisitos, ruas lotadas de lixo e um ofício que parece ter sido inventado por um vilão de desenho animado. Porque aqui na cidade as profissões são específicas, insalubres e levemente perigosas. Você pode ser, por exemplo, um curtidor de couro. Parece chique, não é? Você passa o dia mergulhado em fezes de cachorro e urina humana. Sim, isso é real. Amaciando peles de animais mortos. O cheiro fica impregnado no seu corpo, nas suas roupas, na sua alma. Quando você entra numa taverna, até o taverneiro sente pena. Ou talvez você seja um ferreiro. A parte boa, você tem músculos. A parte ruim, trabalha a centímetros de um forno aceso, lidando com metal incandescente e martelos que adoram acertar seu próprio dedão. Mas olha, nada que um bom berro não resolva. Pode ser também que você tenha seguido o caminho da tecelagem. O trabalho parece tranquilo, mas sua visão vai embora antes dos 25 anos. Costurar à luz de velas em tecido de linho sujo não é exatamente um convite à saúde ocular. Além disso, suas costas se curvam com tanto esforço que, aos 30, você já tem o perfil lombar de uma letra S. Mas ei, pelo menos você não é o limpador de latrinas. Seja no campo ou na cidade, a lógica é simples. A jornada de trabalho começa quando o sol nasce e termina quando ele desaparece. E às vezes, nem termina aí. Tem que alimentar os animais, limpar o estábulo, ajudar a esposa a preparar a janta, se você for um marido útil, o que é raro, e rezar 3 ave-marias antes de dormir, para tentar garantir que sua alma não vá parar em Cibalba ou algum outro lugar sinistro. E você pode esquecer essa ideia moderna de folga ou fim de semana. Aqui, descanso só no domingo. E mesmo assim, só se o padre permitir. Porque se tiver colheita atrasada ou invasão viking, sinto muito, vai ter que trabalhar rezando. Agora, se por algum milagre você for um aprendiz de algo, digamos, de um padeiro ou carpinteiro, parabéns. Você vai ser explorado em nome da tradição. Você vai passar 7 anos carregando sacos, lavando ferramentas e ouvindo sermões sobre como
advocacia. Depois de 7 anos, você pode virar jornaleiro. Um degrau acima, mas ainda basicamente um assistente glorificado. E só depois de mais uns bons anos, você talvez seja aceito como mestre. Talvez, se não tiver morrido de tétano antes. Agora, você pode estar se perguntando, e as mulheres? Ah, sim, elas também trabalham. E muito. Se você é mulher nesse período, seu expediente é um combo de serviços domésticos, cuidado com os filhos, ajuda na lavoura e participação indireta em tudo que o marido faz, mas sem crédito ou reconhecimento. Se o marido for ferreiro, você limpa a forja. Se ele for padeiro, você moe o grão. E se ele for ausente, o que é frequente, você faz tudo sozinha. E ainda escuta da vizinha que mulher direita não fala alto. E não se engane, as crianças também entram nessa dança. Nada de parquinho ou escola. Aos 5 anos, você já está ajudando a plantar batata ou limpando porco. Brinquedo, só se você considerar uma espiga seca ou um pedaço de madeira entalhado com carinho e piolhos. Você pode até sonhar em ter uma profissão respeitável, tipo escriba ou monge copista. Mas para isso, você teria que saber ler. E para saber ler, teria que ter acesso à educação. E para isso, bem, teria que ter nascido rico. Ou pelo menos com algum parente influente que gostasse de livros e não de espadas. Agora pense, depois de um dia inteiro trabalhando sob sol, chuva ou tempestade de gafanhotos, o que você ganha? Um prato de pottage, aquela sopa indecisa que já conhecemos. Um pedaço de pão que também pode servir de tijolo e talvez um copo de cerveja fraca. Nada de sobremesa, nada de brinde gourmet, nada de ufa, valeu a pena. Aqui no mundo medieval, o trabalho não dignifica, ele esgota. E mesmo assim, você segue. Amanhã tem mais, porque a terra não vai se arar sozinha. A roupa não vai se lavar por osmose, até porque lavar roupa é praticamente um evento olímpico. E o seu senhor feudal quer saber por que sua colheita de nabo esse ano tá meio murcha. Então você esfrega os pés cheios de lama, limpa o rosto com um pedaço de pano que já foi camisa e avental, e agradece por ainda estar inteiro. Afinal, no fim do dia, você sobreviveu. E aqui, isso já é mais que um feito. É uma pequena vitória. Amanhã tem mais sol, mais barro, mais trabalho. Mas também tem mais histórias. Porque mesmo no meio desse caos suado e sem sabão, o ser humano arranja um jeito de rir, de cantar, de brincar. Às vezes, com um assobio no campo. Outras, com uma piada sussurrada na taverna. E quer saber? Esse riso, esse fiapo de alegria em meio ao desespero, talvez seja a coisa mais revolucionária da sua jornada até agora. Quando acordei hoje, o som do estômago roncando foi mais alto que o sino da igreja, o que é poético, se você pensar bem. Aqui na Idade Média, o corpo tem prioridade sobre a alma. A fome vem antes da oração e também antes da razão, porque só com muita fé ou muito desespero é que você encara o que a gente chama de refeição. No café da manhã, se é que podemos chamar isso de café da manhã, o cardápio é sempre um jogo de azar. Tem dias que é só um pedaço de pão duro, tem outros que é, bom, só o cheiro do pão duro. Pottage é o prato mais comum, e a palavra pottage já soa como algo que você deveria evitar ingerir. É uma gororoba meio sopa, meio papa, que vive num caldeirão no meio da casa. Está lá há tanto tempo que eu suspeito que a primeira colherada foi dada por Adão. Todo dia a gente só joga mais umas raízes, talvez uma cebola, se for dia de festa, e reza para não ter virado fermento tóxico. Uma vez achei um dente de rato dentro. Devolvi pro caldeirão, porque aqui a
passa o ano inteiro sem ver um pedaço de carne. O mais perto disso é quando o cachorro da vila morre e alguém sem querer derruba ele no fogo. Se você for servo de um senhor feudal, esquece churrasco. O que você caça é do senhor. O que ele caça também é dele. E se você ousar pegar um coelho na floresta dele, pode acabar pendurado pela perna no meio da praça, com um cartaz escrito "Ladrão de carne" e 2 penas de galinha na orelha, como símbolo da vergonha. Nem todo mundo tem dentes para mastigar o que come. O pão, por exemplo, é mais uma ferramenta de autodefesa do que um alimento. É tão duro que se você bater com ele na parede, provavelmente quebra a parede. Às vezes tem uns pedaços de casca de árvore dentro. Não por charme rústico, mas porque realmente misturam com farinha para render mais. Farinha branca. Esquece. Isso é coisa de rei. A gente come centeio, cevada ou o que estiver disponível, tipo serragem. E como eu já disse, mastigar é um esporte radical. Tem velho aqui na vila que já não tem mais dente nenhum, mas continua comendo do mesmo jeito, só que em silêncio. Eu perguntei uma vez como ele fazia. Ele respondeu: só fé. A água, por incrível que pareça, é mais perigosa do que qualquer animal selvagem, porque ela parece limpa, clarinha, fresquinha, tentadora, mas por trás daquela aparência cristalina tem mais parasita do que na política do feudo. Então, a gente bebe cerveja. Sim, cerveja, desde criança. Mas é uma cerveja fraca, quase sem álcool, feita só para ferver a água e matar as coisas que querem nos matar por dentro. É o tipo de bebida que tecnicamente te hidrata, tecnicamente, porque na prática, depois de 2 goles, você está com vontade de chorar e não sabe por quê. Leite, se for de vaca, não dura mais que algumas horas, sem azedar. Então, viramos especialistas em improvisar derivados. O queijo, por exemplo, é uma categoria à parte de mistério. Tem um cheiro que você pode sentir antes mesmo de entrar na casa. E às vezes você encontra cabelo, palha ou até uma unha dentro. Mas ninguém reclama. Reclamar é coisa de rico. Uma vez perguntaram se tinha glúten no pão. O moleque que perguntou foi levado por um padre e nunca mais voltou. Frutas são sazonais e você nunca sabe se elas estão frescas ou fermentadas. Já comi uma maçã tão passada que por meia hora achei que conseguia falar com galinhas. Elas me responderam, mas não recomendo. E os vegetais? Ah, os vegetais. A gente come o que dá. Nabos, repolhos, cenouras torcidas pelo vento e pela maldição genética da vila. E alho, muito alho. Porque dizem que afasta doenças, maus espíritos e principalmente pessoas. O que ajuda muito quando você está suando por dentro de um manto de lã. E antes que você pergunte, tempero? Olha, sal é um luxo. Às vezes, vem como pagamento. Você troca um saco de sal por um mês de trabalho. Pimenta, canela, noz moscada. Esquece. Isso aí vale mais que a casa da minha avó. Quem tem pimenta é o bispo. E olha que ele nem sabe cozinhar, mas só de ter a pimenta no armário, ele já se sente dono do mundo. Já tentamos usar urtiga como tempero. A última vez que fiz isso, não consegui piscar o olho esquerdo por 3 dias. Agora, falando em festas, nas festas o negócio muda. Se é dia de santo, ou o senhor feudal está de bom humor, o que nunca acontece, às vezes rola uma carne de verdade, uma leitoa, um frango, um pato, bom, um pombo que alguém pintou com sangue de beterraba e fingiu que era pato. Mas nesse dia, todo mundo esquece os piolhos, a fome, a peste bubônica. A gente dança, come e ri. E depois passa 3 dias se recuperando de uma dor de barriga tão intensa que você reconsidera sua fé. À noite, jantamos mais
Você acha que tem? Tem sim. Chama-se pão requentado com mel, ou o que restou do mel depois que as abelhas fugiram com os monges. Tem gente que chupa pedra doce. Não é um doce em si, é uma pedra, mas tem musgo açucarado em volta. E a gente finge que é um docinho da realeza. Mas veja bem, não estou reclamando, só relatando. A comida é o que nos mantém de pé, tortos, famintos, mas vivos. E aqui, estar vivo é luxo. E é curioso como, mesmo com tudo isso, ainda encontramos prazer. Um nabo bem cozido, um pão que não quebrou seu dente, um gole de cerveja que não te deixou cego. Essas pequenas vitórias são os banquetes da Idade Média. E quando chega a noite e o vento invade a casa por buracos que a gente finge que são janelas, a barriga ronca, o caldeirão borbulha e alguém pergunta: o que tem pra hoje? E a resposta é sempre a mesma: potage, com sorte, sem dente de rato. Acordei com um gosto amargo na boca e a certeza de que alguma coisa dentro de mim estava errada. Não esqueci de beber água ontem, errada. Mas, se eu tossir mais uma vez, posso cuspir um pedaço do pulmão, errada. Só que, na Idade Média, a ideia de procurar ajuda médica era quase pior que a doença em si. Porque veja bem, medicina aqui não é bem medicina. É uma mistura de tentativa, erro e um monte de fé em coisas que fazem zero sentido. Primeiro, ninguém usa a palavra médico como usamos hoje. O curandeiro da vila é o mais próximo disso. Mas ele também é o açougueiro, o barbeiro e, às vezes, o músico da taverna. E a maioria das pessoas não tem acesso a esse cara. Você depende do conhecimento popular, do que sua avó sussurrou para sua mãe enquanto mexia um chá de urtiga numa panela de ferro enferrujado. A cura está nas plantas, ou nas estrelas, ou no seu comportamento moral, ou tudo isso junto com uma pitada de sangue de galinha. Então, estou ali, tossindo meus pecados para o universo, e alguém sugere: é excesso de bile negra. Eu nem sabia que tinha bile preta, mas aparentemente ela anda em conflito com a bile amarela, o sangue e a fleuma. São os tais 4 humores que controlam tudo no corpo. Tudo mesmo. De uma dor de dente à vontade de chorar sem motivo. É humor desequilibrado. E como se equilibra isso? Simples. Tira sangue. Sangria. A solução universal medieval. Você está doente? Sangria. Está triste? Sangria. Está com febre? Sangria. Está sangrando? Ué, sangra mais um pouco. Cortam você com uma faca meio enferrujada e deixam escorrer um pouco do seu excesso de vitalidade. E o mais doido, às vezes melhora. Não porque funciona, mas porque o corpo melhora apesar disso. Se não melhorar, bom, pelo menos ninguém pode dizer que você não tentou. E quando o barbeiro não está disponível, bem, sempre tem as sanguessugas. Pequenos vermes gosmentos que sugam seu sangue com uma paciência assustadora. São como estagiários da medicina medieval. Fazem o trabalho sujo, demoram e às vezes esquecem de parar. Mas digamos que o problema é mais sério. Algo infeccioso, com febre alta, delírios e um cheirinho estranho saindo de algum lugar que não deveria cheirar assim. Aí entra o médico, de verdade. Sim, aquele da peste, com a máscara de bico de pássaro, parecendo uma versão sombria de um carnaval veneziano. A máscara é recheada de ervas aromáticas, como lavanda, hortelã e, às vezes, até vinagre embebido em panos. Por quê? Porque eles acreditam que a doença viaja no ar ruim, o tal do miasma. Então, se o ar cheira bem, você está seguro. Quase como se a doença fosse uma pessoa exigente com perfume. Esses médicos aparecem quando a coisa fica feia, muito feia, tipo peste bubônica feia, e mesmo assim
podem fazer é limitado. Vão olhar suas feridas, talvez furar um inchaço suspeito com um ferro quente, e se você tiver sorte, vão colocar uma pomada feita de gordura de porco com flores esmagadas e, bom, é melhor não perguntar o que mais. A verdade é que o tratamento muitas vezes é mais agressivo que a própria doença. Tem remédios à base de mercúrio, sim, aquele veneno mesmo. E também tem o método de purgação, um eufemismo para te fazer vomitar até a alma, ou correr para a latrina, como se tivesse feito um pacto com o intestino rebelde. E se tudo isso falhar? A resposta padrão: rezar. Chamam o padre, abrem o livro de orações, jogam água benta e rezam por você como se já tivesse ido. Porque sejamos sinceros, na maioria das vezes, você já foi mesmo. Só o corpo ainda não entendeu. Mas às vezes, milagrosamente, a febre abaixa. Você para de tossir, consegue comer alguma coisa. Todo mundo comemora. Foi a erva? Foi o jejum? Foi o espírito do santo protetor? Não. Provavelmente, seu sistema imunológico, trabalhando silenciosamente, enquanto todos ao redor de você estavam desesperados tentando equilibrar seus humores com sangue e urtiga. Eu tive sorte. Recuperei. Fiquei fraco, claro, mas estava vivo. E agora, como manda a tradição, alguém me sugeriu um banho. Não para melhorar, claro, mas para tirar o cheiro da doença. E só aí percebi outro detalhe da medicina medieval. Ninguém entende a diferença entre estar curado e parecer saudável. A aparência importa. Se você está pálido, suado, andando torto, é sinal de fraqueza. E, na Idade Média, fraqueza é quase um convite para ser deixado de lado. Fui ao banho público, uma pequena casa de madeira com uma banheira compartilhada, aquecida por brasas, onde homens suados jogam água em si mesmos e falam sobre colheita, guerra e a cor das fezes dos vizinhos. É uma mistura de spa com reunião da Câmara Municipal. Mas é aqui que percebo outro detalhe. O banho também é remédio. Eles acreditam que o calor expulsa o mal do corpo. E talvez tenha alguma verdade nisso. Ou talvez o corpo só relaxe o suficiente para fingir que está tudo bem por mais um dia. Algumas pessoas também acreditam que as doenças vêm do pecado, que ficar doente é resultado de má conduta. Então, além de tomar sangria e beber chá de raízes esquisitas, você tem que se confessar, contar seus pecados. E às vezes, a penitência é jejuar, ou ajoelhar no milho, ou repetir 40 orações até perder o fôlego, o que, pensando bem, talvez seja uma forma indireta de purgar também. Mas nada me marcou mais do que ver uma amputação. Um camponês da vila teve o pé esmagado por um carro de boi. A ferida infeccionou. O cheiro virou lenda e então decidiram cortar. Chamaram o barbeiro cirurgião, aqueceram as lâminas no fogo, deram ao homem um pedaço de couro para morder. E então, só restou o som da lâmina cortando, o grito abafado e o cheiro de carne queimada para estancar o sangue. Ninguém chorou, ninguém virou o rosto. É assim que se sobrevive, sem drama, com coragem. O mais impressionante é que ele sobreviveu. Está mancando, mas está vivo. Fez uma perna de madeira e segue andando, como se isso fosse só uma terça-feira difícil. É nesse momento que entendo. A medicina medieval não é sobre cura, é sobre sobrevivência, é sobre resistir mais um dia, mesmo com dor, mesmo sem entender o porquê. Claro que tem também as superstições. A galinha preta, que deve ser passada em volta da cama de quem está febril. O dente de javali que afasta espíritos ruins. O amuleto com cabelo de virgem, que se colocado sob o travesseiro,
impede pesadelos e doenças do fígado. Ninguém sabe se funciona, mas ninguém arrisca ficar sem. E mesmo os ricos não estão a salvo. Vi um senhor nobre morrer de um resfriado mal curado. Tinha médicos particulares, ervas importadas, vinho de qualidade, e morreu do mesmo jeito que o mendigo da rua. A doença não escolhe status, só tem pressa, mas também a beleza na tentativa. A velha da vila que coleta flores e raízes ao amanhecer. O jovem aprendiz que anota receitas de bálsamos em pedaços de couro. O sacerdote que mistura fé e ervas em busca de algo que traga conforto. Todos tentando, à sua maneira, combater a fragilidade do corpo humano. E eu, que já estive entre a vida e a morte, aprendi a escutar meu corpo. Cada tosse, cada dor, cada calafrio, não é só sintoma, é sinal, mensagem, um pedido de cuidado. E embora eu saiba que minha vila provavelmente vai sugerir sangria na próxima vez, eu talvez opte por repousar, comer caldo de cebola e rezar baixinho, não apenas pelos santos, mas por um futuro onde a medicina não precise de facas quentes e fé cega. No fim, sobreviver aqui é quase uma arte, uma dança entre tradição, esperança e resistência. E cada cura é uma pequena vitória contra um mundo que parece, constantemente, tentar nos derrubar. Amanhã nem tinha clareado direito quando eu acordei com o som mais temido da vila. O sino da igreja tocando fora de hora. E quando o sino toca assim, de madrugada, é sinal de duas coisas. Ou morreu alguém importante, ou tá vindo desgraça. Nesse caso, eram os dois. Rumores corriam mais rápido que cavalo assombrado. Um grupo de forasteiros tinha sido visto na estrada e diziam que estavam armados. Outros falavam de bandidos. Uns diziam que era um exército. A verdade é que ninguém sabia de nada. Mas todo mundo tinha certeza de que alguma coisa ruim ia acontecer. E na Idade Média, ter medo não é exagero, é instinto de sobrevivência. Antes que o sol nascesse, os homens já estavam reunidos no pátio da capela, tentando parecer corajosos. Espadas enferrujadas, forquilhas, machados de lenha. Um tinha uma colher de pau bem afiada. Era tudo o que a gente tinha. Os únicos que pareciam tranquilos eram os bois, que continuavam mastigando palha com a mesma calma de sempre. Sorte deles que ninguém exige bravura de um boi. Na Idade Média, a ideia de segurança era uma cerca torta e a esperança de que seu vilarejo não fosse interessante o suficiente para ser invadido. Só que isso mudava rápido. Às vezes, era uma disputa entre nobres. Às vezes, um grupo de saqueadores. E às vezes, a igreja. E acredite em mim, quando é a igreja, a coisa complica. Mas naquele dia, o que chegou à nossa vila não foi um exército. Foram 3 cavaleiros, bem armados sim, com armaduras reluzentes, escudos com brasões e cavalos tão limpos que pareciam ter saído de uma tapeçaria. E é aí que mora o perigo. Quando alguém assim aparece em uma vila como a minha, não é para ajudar, é para recrutar, ou pior, para cobrar. Eles desceram dos cavalos com a altivez de quem já se considera dono do mundo. Um deles, o mais velho, tirou o elmo e revelou um rosto que misturava arrogância com tédio. Começou a falar como quem não espera ser interrompido. Disse que o reino precisava de homens para defender as terras do rei e que cada vila precisava enviar pelo menos 2. Pronto. Lá estava a desgraça. Recrutamento. E não era opcional. Por dever, pela honra, pela proteção divina. Tudo palavras bonitas para esconder o fato de que a gente ia pra guerra e podia não voltar. O mais novo dos cavaleiros distribuiu rolos de pergaminhos selados. Não pra gente ler. Ninguém sabia
uma fila e começaram a escolher. Primeiro os mais fortes, depois os mais novos. E se faltasse gente, pegavam quem estivesse respirando. Tentei parecer doente, mancar um pouco, tossir de leve, mas o cavaleiro só olhou para mim e disse: esse serve. E pronto, fui escolhido, sem glória, sem espada, só com a promessa de que, se voltasse, podia ganhar terras. Eu sabia que era mentira, mas ninguém encontraria um homem com armadura. Nos deram 2 dias para nos preparar, que é o mesmo que dizer tempo suficiente para se despedir, mas não o bastante para fugir. A vila entrou em um silêncio estranho. Ninguém queria falar sobre o que vinha pela frente. Só as crianças corriam sem entender. Eu passei a noite olhando para o teto do meu casebre, ouvindo o barulho do vento passar por entre as frestas do telhado. Tinha medo, claro, mas também tinha raiva de saber que eu não escolhi nada daquilo, que minha vida podia acabar por causa de um rei que nem sabia que eu existia. No dia da partida, colocaram todos os escolhidos em fila. Nos deram lanças de madeira e uns capacetes tortos, um pão seco, um pedaço de queijo duro e uma cabaça com água. Era isso, nosso equipamento de guerra. Um dos cavaleiros disse: haverá glória. Eu olhei para o lado e vi meu amigo tentando lembrar se a esposa tinha colocado alho na sopa da noite anterior. Glória era a última coisa na mente de alguém ali. A marcha foi longa, dias andando, dormindo no chão, comendo o mesmo pão e ouvindo histórias sobre o inimigo. Que inimigo? Ninguém sabia direito. Alguns diziam que era outro reino, outros falavam de bárbaros. Um velho jurava que era uma guerra contra criaturas do além-mar. A verdade não importava. A gente ia lutar porque mandaram, e isso bastava. Quando finalmente chegamos ao acampamento militar, o choque foi grande. Barracas organizadas, bandeiras tremulando, homens treinando com espadas reais. Era outro mundo. E a gente, camponês com sapato de palha, parecia criança perdida em festa de casamento. A primeira coisa que fizeram foi cortar nosso cabelo. Depois, nos ensinaram como segurar uma lança, mas o treinamento era uma piada. 2 passos para frente, 1 para trás, gritar pelo rei e tentar não cair. Quem caía levava uma paulada nas costas. Disciplina, diziam, mas para mim parecia mais um jeito de descontar frustração. No acampamento, conheci gente de outros vilarejos, todos com a mesma expressão cansada e o mesmo pensamento. O que eu tô fazendo aqui? Tinha um cara que só falava de galinhas, um outro que dizia que era padeiro e que podia matar alguém com um pão de 3 dias. Eu acreditava, e aí veio o dia da batalha. Ninguém explicou direito o que estava acontecendo. Só disseram que a gente ia avançar quando a trombeta tocasse, que era para não correr, que o medo era coisa de covarde e que, se alguém fugisse, seria tratado como traidor. O campo de batalha era um descampado, com neblina baixa e um cheiro que misturava barro e tensão. De longe, dava para ver o outro exército, igual ao nosso. Mesma confusão, mesma quantidade de rostos apavorados. Era quase triste pensar que íamos nos matar, sem nem saber o motivo. A trombeta tocou, e a vida virou ruído. Gritos, açoites, metal contra metal, poeira, sangue. Vi amigos caírem, vi inimigos com o mesmo olhar que o meu, de quem só queria voltar para casa. Bati com minha lança num escudo. Alguém me empurrou. Caí no chão. Rolei. Achei que ia morrer, mas não morri. Levantei e continuei, como se estivesse em transe. A batalha durou horas, talvez menos, talvez mais. No meio daquilo tudo, o tempo perde o sentido.
braço inchado e a alma remendada, mas vivo, e isso, naquele tempo, já era um milagre. Nos deram uns pedaços de prata, pão novo e um parabéns, dito com desânimo, e depois mandaram a gente de volta. Voltar para casa depois da guerra é outra batalha, porque você chega, mas algo em você ficou lá. As pessoas olham com pena, ou com medo, ou com indiferença. E tudo parece igual, mas tudo está diferente. Eu voltei, com menos força, menos fé, mas mais histórias. E talvez seja isso que a guerra faz. Tira partes de você e devolve outras. Algumas que você não pediu, outras que vai passar a vida tentando entender. Não virei herói, não ganhei terras, mas ganhei um novo olhar sobre o mundo. Agora, cada manhã é mais valiosa, cada pão quente, uma bênção, e cada dia de paz, um presente. Porque, na Idade Média, viver já é um ato de coragem. Eu nunca pensei que um dia eu fosse sentir falta do cheiro de estrume da minha vila. Mas depois que você passa meses fora, convivendo com gente estranha, dormindo no chão duro e ouvindo mais ordens do que conselhos, até o cheiro do estábulo ganha um charme especial. Quando voltei, tudo parecia do mesmo jeito. A cerca torta, a cabana meio inclinada, o velho do poço dormindo no banco, como se o tempo nunca tivesse passado. Mas eu já não era o mesmo. A guerra tinha deixado marcas em mim. Algumas visíveis, como uma cicatriz no braço. Outras, mais escondidas. Eu já não andava do mesmo jeito. Nem pensava igual. Dormir passou a ser mais difícil. Qualquer barulho me deixava alerta. O sino da igreja, que antes era só rotina, agora soava como ameaça. E o silêncio, aquele silêncio da noite, no campo, era pesado. Não era mais tranquilo. Era cheio de memória. E aí, como é que a gente volta para uma vida que seguiu sem a gente? As primeiras semanas foram esquisitas. O povo me olhava como se eu tivesse voltado dos mortos. Uns com pena, outros com respeito, outros só com curiosidade mesmo. Você matou alguém? É verdade que eles cortam as orelhas? Você viu um rei? E a minha favorita? Você comeu carne de cavalo? O problema é que, por mais que eu tivesse vontade de falar, eu não sabia o que dizer. Porque como é que você explica o que é uma batalha? Como se coloca em palavras o cheiro de sangue, o peso de uma lança, o medo de não voltar? Não dá. Então, eu só dava de ombros e dizia: foi difícil. E deixava por isso mesmo. Na prática, voltar para a vida normal queria dizer uma coisa: trabalhar de novo. A terra não para de crescer mato só porque você foi à guerra. A enxada não se levanta sozinha. E a fome? Ah, a fome é pontual. Eu voltei pro campo, pro mesmo campo, de sempre. E a sensação era estranha, como se eu estivesse tentando vestir uma roupa que já não servia mais. As mãos, acostumadas com a rigidez da lança, demoraram a se entender com o cabo da enxada. A coluna reclamava. Os pés, calejados das marchas, agora afundavam na lama, com uma preguiça que parecia eterna. Mas o corpo é teimoso. Com o tempo, ele se adapta, e a rotina vai costurando a gente de volta na realidade. Só que a vida medieval não dá trégua. Se não é guerra, é peste. Se não é peste, é fome. Se não é fome, bem, então é só um dia comum mesmo. Naquele outono, a colheita foi ruim. A chuva veio cedo demais. Depois, veio tarde demais. O trigo apodreceu. A cevada virou lama. As batatas, coitadas, pareciam tristes. Comida virou moeda. E quem tinha o que comer, escondia, ou vendia, ou rezava para não ser roubado. É nesses momentos que você descobre de verdade quem são seus vizinhos. Teve um velho que começou a guardar pão dentro da parede. Outro enterrava cenouras no estábulo. Uma senhora jurava que fazia sopa de pedra.
2 anos, ágil como um gato, que roubava galinhas à noite e vendia em outra vila como um produto especial de criação celestial. O moleque ficou famoso e, ironicamente, ninguém teve coragem de puni-lo, porque ele estava alimentando famílias. Na Idade Média, o certo e o errado dançam juntos, e muitas vezes a fome puxa a música. Durante o inverno, as noites ficavam mais longas. A lareira virava centro do mundo. Era lá que a gente se esquentava, contava histórias, discutia a vida e, claro, reclamava do frio. E como a gente reclamava! A madeira estava cara, o vento entrava pelas frestas, a palha molhada fazia fumaça. E o teto? Bom, o teto era mais uma sugestão do que uma estrutura confiável. Eu me cobria com tudo que tinha: cobertores, palha, às vezes até o tapete da entrada. E ainda assim, acordava com a ponta do nariz congelada. A parte boa: a sopa. A sopa! Era uma mistura de tudo que tinha: legumes, raízes, restos, pão velho, um moço, mesmo que fosse só simbólico. E virava uma poção mágica. Esquentava o corpo e enganava o estômago. Às vezes, só o cheiro já alimentava. Durante essas noites, a gente contava histórias. Algumas eram só para assustar os pequenos, outras para lembrar de tempos melhores. Mas uma, em especial, me marcou. Era sobre um homem que fez pacto com uma coruja. Diziam que ele ofereceu um pedaço da própria sombra em troca de nunca mais sentir frio. Ele aceitou. E nunca mais teve frio mesmo. Mas também nunca mais pôde andar sob o sol. A sombra fazia falta. Essa história ficou comigo, porque tinha algo de verdade ali. A gente vive trocando coisas para sobreviver. Às vezes é conforto por liberdade. Outras é silêncio por segurança. E em tempos difíceis, a gente troca pedaços de quem é só para seguir em frente. Quando o frio começou a ceder, os problemas mudaram de nome, mas não de intensidade. Agora era a época das doenças. A tosse era como uma música ambiente, de manhã à noite. Gente tossindo no campo, na igreja, no poço. Tinha até quem tossia dormindo. Ninguém sabia exatamente o que causava, mas todo mundo tinha um palpite. É o ar ruim. É castigo. É feitiço da bruxa que mora na colina. Eu preferia pensar que era só azar mesmo. As curas variavam de chá de alho com lama até colocar sapo vivo em cima da barriga. Um senhor dizia que dormir com cebola no bolso afastava a febre. Outro recomendava rezar de ponta cabeça. E o pior, às vezes funcionava. Vai entender. O curandeiro da vila, um homem com mais ervas do que dentes, andava com um bastão cheio de penas e um saquinho de ossos. Quando ele chegava, você sabia que ou melhorava, ou era hora de começar a preparar o velório. Apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, havia uma coisa que não morria nunca: o riso. Mesmo na miséria, mesmo na dor, o povo ria. Ria de piadas velhas, ria dos erros dos outros, ria de si mesmo. Uma vez, um senhor escorregou na lama e caiu de cara no balde de leite. A vila inteira chorou de rir, até ele. E foi aí que percebi: rir era uma forma de respirar, um jeito de lembrar que ainda estamos vivos. Certa noite, sentados em volta da fogueira, alguém perguntou: se você pudesse voltar no tempo, escolheria viver em outro lugar? O silêncio que se seguiu foi longo, porque todo mundo ali já tinha sonhado com isso, com um lugar melhor, um tempo com menos sofrimento. Mas aí uma senhora disse: eu queria voltar só para ver meu marido sorrindo de novo. E pronto, aquilo bastou, porque às vezes não é o lugar, nem o tempo, é quem está com você e o que você constrói no meio do caos. Eu não escolhi nascer na Idade Média. Não escolhi viver num mundo onde o medo é tão comum quanto o pão duro. Mas aqui estou, e de algum jeito torto, sigo em frente.
minhas cicatrizes, com minha sopa, com minhas histórias e principalmente com a certeza de que, mesmo na escuridão, ainda dá para acender uma vela, nem que seja só para contar uma boa piada. Eu nem sei mais o que me dói mais, os pés, as costas ou a alma. Depois de um dia inteiro arrastando o corpo pelas plantações, lidando com galinhas temperamentais e crianças que parecem ter feito um pacto com alguma entidade do caos, tudo o que eu queria era silêncio, só isso. Mas a vila medieval em que eu vivo parece conspirar contra qualquer chance de descanso. Sempre tem alguém batendo roupa, cortando lenha ou berrando sobre algum porco fujão. O sol já se escondeu faz tempo, mas eu ainda estou do lado de fora, lavando o pouco de louça que a gente usou para jantar. Isso é, uma tigela de madeira que eu basicamente enxaguei com um pano meio úmido. Sabão, nem pensar. A água tá tão fria que minhas mãos parecem duas pedras. Mas é isso, ou dormir com cheiro de potas de azedo, impregnado até na unha. Não que alguém vá notar. Aqui, o cheiro corporal é tão comum quanto o som das moscas zumbindo perto da nossa cama coletiva. A verdade é que, quando a noite cai, o mundo muda. A vila escurece de um jeito que me faz sentir como se o tempo tivesse parado. E eu fico ali, sentado na soleira da casa, tentando entender se isso tudo é mesmo a minha vida, ou se eu morri de insolação e fui mandado para algum tipo de purgatório rural. Lá no fundo, ouço os sinos da igreja. Eles tocam todas as noites, como se o próprio céu estivesse tentando lembrar a gente de orar antes de dormir. Ou, pelo menos, lembrar que Deus está vendo tudo, inclusive quando a gente rouba um nabo extra da horta do vizinho. Eu fecho os olhos e respiro fundo, e o ar vem carregado com o perfume inconfundível de cabra. Porque sim, a cabra dorme com a gente. Não tem celeiro, não tem estábulo. Tem o canto da sala, com um pouco de palha e um potinho de água que ela ignora com desdém. Antes de dormir, eu sempre tento lembrar como era o mundo antes. Não que eu tenha vivido outra vida, mas às vezes, nas histórias que passam de boca em boca, falam de tempos de abundância, quando as pessoas tinham sapatos de verdade e podiam comer carne 2 vezes por semana. Eu nunca vi isso, mas pensar nisso me ajuda a sonhar. Dentro de casa, o clima é um pouco mais apertado. Minha mãe já está enrolada num cobertor que fede a lã molhada e chulé. Meu irmão menor tá roncando, como se tivesse engolido um bode. E meu pai está resmungando sobre algum sonho onde ele finalmente virou dono de terras, coisa que aqui é mais improvável que ver um duende lavando roupa. Me deito. Meu travesseiro é uma trouxa de roupa que não foi lavada desde a última colheita. E meu colchão é basicamente o chão com pretensões. A madeira range, o teto pinga quando chove, e os ratos fazem reuniões semanais bem ali, do lado da panela de pottage. Mas eu fecho os olhos mesmo assim, porque se eu pensar demais, não durmo. E se eu não durmo, amanhã não consigo nem levantar a enxada. A madrugada é silenciosa, até não ser mais. Sempre tem um barulho, uma porta batendo, um cachorro latindo, ou alguém gritando roubo porque um porco fugiu. Eu não sei quem disse que a Idade Média era um tempo de paz. Paz é quando a gente tem 2 refeições por dia e consegue dormir sem acordar com uma pulga pulando entre os dedos do pé. Quando o sono finalmente me leva, é estranho. Não é um descanso, é mais uma pausa, como se meu corpo dissesse: ok, vamos fingir que você não está prestes a desmaiar. E nessa pausa, eu sonho. Sonho que estou comendo um pão fofo, recém-assado, com manteiga de verdade. E aí, acordo com uma gota fria de água do teto caindo
direto na testa. Bom dia, século XIV. Levanto devagar. Meu corpo estala em lugares que eu nem sabia que podiam estalar. E aí começa tudo de novo. A primeira tarefa: ir até o poço, buscar água. O poço, claro, fica a uma distância desconfortável. E a água tem sempre aquele leve gosto de sapo envelhecido. Mas é a única que temos. Eu pego os baldes e sigo. O chão tá molhado da chuva da noite anterior. E como sempre, eu escorrego. Mas não caio. Já aprendi a dançar com a lama. A água vem pesada, os baldes pingando e minha roupa já tá ensopada. E nem são 6 da manhã. De volta em casa, minha mãe me manda acender o fogo. A lenha tá úmida, o fósforo não existe, e o que temos é uma pederneira e esperança. Faíscas voam, fumaça sobe, e eu fico tossindo como se tivesse fumado 3 cachimbos de uma vez. Mas o fogo pega, vitória, e tudo isso só pra esquentar água, pra cozinhar. Mais pottage. E se você acha que a gente come sentadinho numa mesa, com talheres e um bom dia caloroso? Não, a gente come em silêncio, no chão, cada um com sua tigela de madeira rachada, e a conversa se resume a grunhidos e reclamações sobre o clima. Hoje é dia de feira, e isso significa que temos que caminhar até a cidade, uns 5 quilômetros mais ou menos, atravessando trilhas, poças e ocasionalmente um camponês gritando porque encontrou uma cobra no barril de cebolas. Na feira, o mundo se transforma. É barulho, cheiro de tudo e mais um pouco, e gente demais no mesmo espaço. Tem peixe seco que fede a tragédia. Tem pão velho que poderia ser usado como arma. Tem até um cara vendendo poções que, segundo ele, curam desde calvície até possessão demoníaca. Eu passo por um grupo de músicos que estão tocando uma flauta de madeira e um tambor meio furado. Crianças dançam, velhos observam e um cachorro tenta abocanhar o ritmo. É caótico, mas é vivo. Compro algumas raízes. Troco uma meia furada por um pedaço de queijo, que provavelmente já está vencido há 2 semanas. E ainda sou empurrado por uma senhora que jura que eu pisei na barra da saia dela. Não pisei, mas não discuto. Já vi gente apanhar por menos. No caminho de volta, tropeço numa pedra e quase deixo tudo cair. Mas respiro fundo. Já perdi muita coisa nessa vida, inclusive a esperança de não me coçar por causa dos piolhos. Mas não perco o queijo. Isso não. De volta em casa, o resto do dia é rotina. Lavar alguma coisa, alimentar a cabra, fugir de discussões familiares e fingir que a gente ainda tem força para terminar as tarefas. Às vezes, eu me pego pensando como seria viver em outro tempo. Um tempo com banheiros, sabonete e talvez até uma sobremesa de vez em quando. Mas aí lembro que mesmo aqui, entre barro, bicho e batalhas por pão duro, tem momentos bons. Um pôr do sol sem pressa, o som do vento entre as árvores, a risada do meu irmão mais novo quando a cabra rouba meu chapéu. A noite cai de novo e eu volto para minha cama improvisada, meus pensamentos bagunçados e meu travesseiro fedido. Amanhã vai ser igual, provavelmente, mas de algum jeito a gente segue, com piolho, com pottage, com tudo, porque viver aqui não é sobre conforto, é sobre continuar, mesmo quando o mundo parece feito para te derrubar. E olha, ele tenta, mas eu também tento, e às vezes isso basta. Às vezes, quando tô sozinho com a cabeça encostada na parede de barro seco, eu fico me perguntando se isso aqui é mesmo a vida. Porque não parece vida, parece uma resistência, como se cada dia fosse um teste para ver até onde um ser humano consegue ir sem desmoronar de vez. Hoje foi um desses dias. Acordei com o sol nem querendo nascer ainda,
Mais um dia cheio de tarefas, de barro nos tornozelos e de dores em músculos que eu nem sabia que tinha. O chão estava gelado, úmido e minha coberta ainda mais. Eu me levantei me sentindo como um pão velho, duro, seco por dentro, mas com uma fina camada de mofo emocional em volta, pisando com cuidado para não acordar a cabra, porque ela fica arisca se você mexe com ela antes do nascer do sol. Fui direto pro balde d'água. Claro, ele estava quase vazio. Sempre está. Saí no escuro, com os pés descalços afundando na lama fria para ir até o poço. No caminho, quase escorrego numa lesma do tamanho de uma bota. Peguei os baldes, respirei fundo e comecei a puxar a água como se eu fosse uma criatura feita só de tendões e cansaço. Cada puxada parecia sugar a alma junto. A água veio barrenta, claro, como sempre, mas a gente chama isso de nutriente extra. De volta em casa, todo mundo ainda meio zumbi. Minha mãe remexendo a panela do pottage de ontem, que agora virou pottage de hoje. Meu pai tentando consertar uma cadeira que provavelmente vai quebrar de novo antes da próxima refeição. E eu tentando fazer meu corpo aceitar que ainda é só o começo do dia. Depois do desjejum, que foi um pedaço de pão duro que parecia uma relíquia arqueológica, e 2 colheradas de pottage que gritaram socorro quando saíram da panela. Fomos pro campo. Hoje era dia de colheita, ou melhor, tentativa de. A seca da semana passada deixou as folhas murchas, as raízes duras e a nossa esperança no negativo. Com a enxada na mão e o sol já cuspindo fogo, comecei a cavar. A terra parecia rir de mim, dura, teimosa, cheia de pedras que pareciam ter sido colocadas ali por alguma entidade com senso de humor duvidoso. Meu irmão do lado, reclamando que a enxada dele tá com o cabo torto. Meu pai, lá na frente, dizendo que no tempo dele as batatas vinham maiores. E eu, suando como se tivesse corrido uma maratona, mas só tinha cavado 2 palmos. Em algum momento, eu parei, apoiei o queixo no cabo da enxada e pensei: será que em outro canto do mundo tem gente sentada numa cadeira, comendo algo quente, calçando algo que não seja barro? A resposta provavelmente é sim, mas aqui não. Ao meio-dia, paramos para comer. O mesmo pottage, a mesma tigela, a mesma colher, só mudou a temperatura ambiente, que agora estava mais perto do forno de padeiro do que de qualquer coisa habitável. Sentei debaixo de uma árvore, com os pés doendo, a barriga resmungando e uma mosca tentando se afogar na minha comida. Ela conseguiu. O almoço terminou e já era hora de cortar lenha. O machado estava cego, como sempre. Tentei amolar ele na pedra, mas a pedra está mais gasta do que a minha paciência. Ainda assim, comecei o vai e vem do machado, com estalos secos e lascas voando no ar. Cada golpe parecia ecoar dentro da minha coluna. Quando o sol começou a se esconder, a gente já estava com o rosto sujo de fuligem, as mãos em carne viva e as costas cantando uma ópera de dor. Voltar para casa deveria ser um alívio, mas casa, aqui, é só uma palavra. É um lugar onde a gente se protege da chuva e dorme mal. Cheguei, deixei a lenha encostada e fui lavar o rosto. A água estava morna e tinha gosto de ferro, mas serviu. Me olhei no reflexo da bacia. Nem parecia eu. Olhos fundos, cabelo duro, um leve traço de desesperança no olhar. Ainda assim, dei um sorriso, porque se a gente não rir de si mesmo, quem vai? À noite, rolou uma reunião na praça. O padre veio falar sobre pecado, castigo e como precisamos jejuar mais para salvar nossa alma. Eu só pensava que se a salvação vier com menos comida, então a gente já tá mais santo do que qualquer eremita. Uma senhora do povoado reclamou que a colheita tá fraca,
disse que o moinho parou de funcionar, e um garoto jurou que viu um espírito na floresta. O padre respondeu que isso era castigo divino. Já eu acho que o menino só estava cansado e com fome. Voltamos para casa com a lua alta e o céu estrelado. Por um breve momento, eu parei para olhar, e mesmo com toda a dor, todo o cansaço, aquele céu parecia uma promessa de que talvez, algum dia, as coisas melhorem, nem que seja um pouco. Me deitei na palha, puxei a coberta áspera até o queixo e fechei os olhos. A cabra soltou um mé do canto. Meu irmão chutou meu pé sem querer, e a casa toda exalava aquele aroma reconfortante de gente cansada e queijo vencido. E mesmo assim, dormi com um leve sorriso, porque a gente sobreviveu mais um dia, e isso por aqui já é quase um milagre. Sabe aquele silêncio que não é de paz, mas de costume? Aquele silêncio que já faz parte da paisagem, como a fumaça da lareira ou o cheiro de bicho dentro de casa. Pois é assim que termina o dia, e talvez como termina a vida por aqui. Hoje eu acordei diferente. Não foi o galo, não foi o sino, foi um peso no peito que não era tosse nem resfriado. Era pensamento, daqueles que você não tem tempo de ter quando tá carregando o balde, mas que chegam de supetão no único segundo de respiro. Levantei devagar, com os ossos cantando, como sempre. Meus pés tocaram o chão frio e já sabiam o caminho. O balde, a porta, o mato, o poço. Nada mudou, só eu que tô mais cansado. Mas é um cansaço que vem de dentro, sabe? Tipo o peso de carregar o mesmo corpo e as mesmas perguntas, todo santo dia. No caminho pro campo, vi que a cabra da vizinha estava solta de novo, a mesma que comeu metade do nosso varal no mês passado. O menino dela estava tentando laçar o bicho com uma corda que parecia mais fina que minha esperança. Dei um bom dia e ele só me olhou com cara de quem acordou antes da vontade de viver. A vida por aqui sempre foi assim, igual. As semanas se repetem, como as batidas do sino, como as dores nos joelhos, como o pottage de ontem que vira o jantar de amanhã. Mas o que pesa mesmo não é a fome ou o frio, é saber que a gente vai embora e o mundo continua igualzinho, que o campo continua lá, que o barro seca, que outro vai deitar no meu canto da palha e nem vai notar. Hoje eu cavei uma cova. Não, ninguém morreu ainda. Foi só para ajudar o coveiro que tá com a coluna travada. Ele disse: é melhor tu ir se acostumando, vai que um dia a cava a sua. A gente riu, daquele jeito que não é piada, mas também não é tragédia. Aqui a gente ri até da morte, porque se não rir, ela assusta. Enquanto eu jogava a terra para fora, comecei a pensar nas pessoas que já se foram. Meu avô, que dizia que a melhor coisa que tinha era o silêncio da manhã. Minha mãe, que falava que o mundo era grande, mas que o nosso mundo cabia numa tigela de barro e num pão duro. E meu irmão mais novo, que ainda tá por aí, mas já foi embora de outro jeito. Sumiu um dia, disse que ia tentar a sorte em outra aldeia. Nunca mais voltou. Às vezes, à noite, eu imagino que ele virou um mercador, ou um ferreiro, ou até um bobo da corte. Melhor do que imaginar que ele virou só mais um corpo numa vala anônima. Tem dia que a gente fala sobre o além. O padre diz que o céu é para quem sofre com paciência. Acho que a gente aqui devia entrar sem fila, mas eu me pergunto, mesmo é se a gente vai lembrar das coisas depois de morrer. Se vou lembrar da textura do pão, da risada da cabra, do som da chuva no telhado de palha, ou se tudo some, se a gente só apaga. A morte por aqui é uma velha conhecida. Às vezes, chega de mansinho, numa febre que ninguém resolve. Às vezes, vem com pressa, numa pancada de cavalo ou numa lâmina distraída. Mas ela vem, sempre vem. Não tem
fumaça veio com força, e o sino da igreja lembrou a todos nós que o tempo não para. Cheguei em casa e todo mundo estava calado. Meu pai sentado, a colher parada no meio do ar, minha irmã com a testa suada, uma mosca zanzando em cima da panela. Eu entrei, sentei e ninguém falou nada. Às vezes é assim. A gente entende o silêncio mais do que qualquer palavra. Comi devagar, nem senti o gosto e fui deitar. A palha da minha cama tá mais fina do que nunca, a coberta mais pesada. O teto ainda pinga numa goteira que ninguém consegue consertar. Mas hoje eu senti algo diferente. Fechei os olhos e tentei lembrar do que me faz seguir. Não achei muitas coisas, mas lembrei da gargalhada da minha avó quando derrubava farinha no chão. Lembrei da vez que roubei uma maçã e comi tão rápido que chorei de dor de barriga. Lembrei do cheiro da lenha queimando no inverno. Coisas pequenas. Talvez seja isso. Talvez a vida não seja feita das grandes vitórias que a gente nunca vai ter, mas dos pequenos momentos que ninguém lembra, mas que deixam marcas em nós, como a cicatriz no meu pé, da vez que pisei num espinho, ou como o jeito que minha irmã me chama quando tá triste. Talvez, quando a morte chegar, ela só leve o corpo, e o resto, essas pequenas faíscas, fiquem por aí, no vento, na memória de alguém, ou mesmo na terra que a gente tanto cavou. Se for assim, tudo bem, eu aceito. Amanhã tem mais um dia, mais barro, mais sol, mais pottage. Mas hoje, só por hoje,